Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer uma revisão de plano cartesiano. Essa aula eu vou considerar, vamos dizer, a nível de revisão um pouco mais pesada até que as demais, em que eu vou fazer um desenho, vou ficar bem à frente em muitos casos, mas se entender tudo, acho que fica muito bom para entender o cálculo. Mais à frente, tudo que eu vou explicar, as intuições geométricas. Se não entendeu alguma coisa, principalmente a parte da letra G e da letra H que eu vou fazer, não tem tantos problemas, aos poucos dá para ir entendendo o que está acontecendo. Então, essa aula está feita da seguinte forma: definição, pelo menos por cima, do que é um plano cartesiano, e a parte mais importante, como marcar pontos e retas e regiões de um plano cartesiano. São 9 exemplos, 8 apenas nesse quadro, e o último está no outro quadro. Então, vamos começar. Plano cartesiano é isso aqui. Nós desenhamos dois eixos, o eixo x e o eixo y. Nós descrevemos o plano cartesiano como R2. E no R2, a descrição precisa dela é o par ordenado x, y, em que x é um número real e o y é um número real. O x, como a gente trabalha, é a primeira coordenada, muitas vezes o y é a segunda coordenada. E a ordenação dela é importante. Isso aqui, como eu disse, tem a representação gráfica, em que a gente desenha o eixo x, coloca uma seta para dizer onde está a sua orientação. É como se o referencial fosse referenciais mesmo, e aponta onde é o sentido positivo. E o eixo y, que a gente trabalha com vertical, e o referencial está dizendo para cima. Esse é o meu caso. E o que acontece é o seguinte: a gente depois marca a distância 1 dele. Vamos supor que o tamanho que eu peguei como 1 é esse. E esse aqui vai numerando de um lado para o outro. Por exemplo, daqui a gente chama de número 1, 2, 3, 4. E aqui o menos 1, menos 2, menos 3 e etc. A mesma coisa aqui. A distância que está daqui até aqui é a mesma daqui até aqui. 1, 2, 3, menos 1, menos 2. O ponto de interseção dessas duas retas a gente chama de origem. E ele corresponde ao par ordenado 0, 0. Então, sentido positivo, à direita da origem, o eixo x. Sentido negativo do eixo x, à esquerda. Sentido positivo do y, acima. E negativo do y, abaixo. Então, agora vamos fazer exatamente os exemplos para ver qual é a interpretação geométrica disso aqui. Ou seja, o que corresponde a um ponto? Se estamos num plano, podemos desenhar curvas. No caso, a gente só vai desenhar duas retas. E também eu vou explicar um pouco o que acontece as convenções de bolinha aberta e bolinha fechada, quando a reta é pontilhada, como funciona matematicamente as coisas. Então, vamos começar a fazer os exemplos. P igual a 2, P igual a 2, 3. Então, eu estou dizendo que x é igual a 2 e o y é igual a 3. Para eu marcar o ponto P, o que eu faço? Pensa numa batalha naval. Se eu fosse A, B, C, D, B3. Quem seria o B3? Eu olho a casinha do B, vou subindo até chegar no 3. Esse aqui é o meu ponto P. Tá? A interseção disso aqui com isso. O segundo ponto. Ponto Q? 2 menos 2. Quando x é igual a 2, também a reta vertical pode ir para baixo, não tem nenhum problema. O y é igual a menos 2. Reta horizontal. Esse aqui é o meu ponto Q. Isso aqui eu não vou precisar mais, eu preciso de espaço. Então, paguei. Ponto R, menos 1, menos 1. Quando x é igual a menos 1, já vou marcando aqui, o y é igual a menos 1. Esse aqui é o meu ponto R. E, finalmente, meu ponto S, x igual a menos 2, y é igual a 2.
Então, novamente, só reparando, menos 2, 2 é diferente de 2 a menos 2. Os pontos são distintos. Tá. Então, agora já marcamos o P, o Q, o R e o S. Então, a primeira coisa são chamados de pontos. Segunda parte, a gente chama E. É a letra E. O R é exatamente dado por x, y em R2, tal que x é igual a 2. Então, repara que aqui eu estou deixando o x igual a 2 e o y livre. Então, o que quer dizer isso? Por exemplo, eu estou declarando que são todos os pares ordenados em que o eixo x, ou seja, em que o x é igual a 2. Eixo x não. Então, esse ponto aqui é o ponto que a gente chama de 2, 0. Ele está. Esse ponto aqui também está, porque o P é igual a 2, 3. Esse ponto aqui também está. Pensando um pouco, esse ponto aqui também está. Esse ponto aqui é o ponto 1, 2, também está. Inclusive, esse ponto aqui, ó, que é o ponto 1 meio, em que isso aqui é 1, a metade disso, meio. Também está. E todos os pontos, vamos dizer, só ir marcando, cada ponto do eixo Y, você vai traçando retas horizontais até encontrar esse segmento aqui pontilhado, e concluímos que a reta R é isso aqui tudo. Analogamente, então, ou seja, uma equação, a gente espera uma reta. X igual a 2, y igual a 3 são duas equações, então a gente espera interseção de duas retas, por exemplo. Terceiro exemplo, sexto exemplo. S é dado por... Agora eu escrevi, no fundo, a mesma coisa em cima, só que de uma maneira diferente. Ou seja, agora eu declaro que são todos os pontos x3, em que x é qualquer número real. Então, se é x3, no fundo eu estou declarando que é xy pertencente a R2, tal que y é igual a 3. Então, y igual a 3, o que acontece? Então, aqui está o meu ponto 3, pelo menos o y. Então, esse ponto aqui é 0, 3. O ponto P também está, que é o ponto 2, 3. Esse ponto aqui também está, que é o ponto 1, 3. Esse ponto também, menos 1, 3, menos 2, 3. A metade também, esse ponto aqui também está, que é o ponto menos 3, meio, 3. Então, no fundo, temos uma reta horizontal aqui. Tá, vamos continuar agora. Letra G. O A é dado por xy em R2, tal que o x está entre menos 1 e 2, em que eu estou incluindo 2, mas não estou incluindo o menos 1. Então, o que está acontecendo? Agora me interessa todos os pares ordenados x, y, em que o x está entre menos 1 e 2. Ou seja, se o x está entre menos 1 e 2, então o que eu quero? Olha, menor ou igual a 2 também. Por exemplo, esse ponto aqui. Esse ponto é menos 2, é 2, 0. Então, esse ponto pertence à região A. Esse ponto aqui é ponto P. O ponto P é 2, 3. Também está no ponto A. Esse ponto aqui. Esse ponto é 1, menos 2. 1, 2. Também está no ponto e está no meu conjunto A. Se pensar um pouquinho, toda reta que passa aqui, que passa no toda reta, a reta vertical, todos os pontos dessa reta vertical, x igual a 1, está no meu conjunto A. Todos os pontos aqui também, que é o 3 meios, está. E todos os pontos
todas as retas verticais estão. Porque até o x igual a 0, por exemplo, isso aqui também está. A questão que começa a modificar a ideia é quando chega na reta x igual a menos 1. Quando chega na reta x igual a menos 1, então agora eu vou desenhar pontilhado. Então, repara, x igual a 2, essa reta amarela, x igual a menos 1. E o que eu quero dizer com pontilhado? Pontilhado significa que essa reta, para mim, é interessante, mas, pelo menos para o conjunto em questão, só que não está dentro do meu conjunto. E todas as retas, e a minha região A, são todos os meus pontos do plano cartesiano que está dentro dessa faixa aqui. Ou seja, em que o x, o menor valor possível é menos 1 e o maior valor possível é 2. Então, minha região é... Agora eu vou apagar isso aqui. É essa aqui toda. Toda ela aqui pintada. Analogamente, então, pontilhado para declarar que o meu conjunto não está, a reta x igual a menos 1 não está, e reta cheia para declarar que isso aqui está no meu conjunto. Tá? Então, x igual a menos 1 não está, x igual a 2 está. Finalmente, o penúltimo exemplo, né? Menos 1 menor ou igual a y menor que 3. Então, novamente, vai me interessar a reta o menos 1, já vou desenhando cheia. O 3, já vou desenhando pontilhado, y igual a 3. E o que me interessa é que quando o y está entre menos 1 e 3. Então, todas essas retas aqui, ó, dessa faixa aqui, me interessa. Então, agora eu vou pintar por cima, mas a região que me interessa é tudo que está entre... Opa! Menos 1 e 3. Então, o rosa é exatamente essa faixa e a amarela é exatamente essa faixa aqui toda. É vertical. E o rosa é a faixa horizontal. Tá, então temos o G e o H. E finalmente o último exemplo, novamente, y igual a 3 não está no meu conjunto, pontilhado, y igual a menos 1 está no meu conjunto, reta cheia. Então, e o último exemplo, por isso que eu fiz no outro plano cartesiano, vai ser o A interseção B. Então, desenhamos todas as retas necessárias, que vai ser o seguinte, vamos lembrar, o A era isso, entre menos 1 e 2, o B entre menos 1 e 3, e o C, que agora eu vou chamar, é o meu letra I, é o A interseção B. Ou seja, pega aquelas duas faixas e vê a interseção. Interseção só pode estar aqui dentro. Mas o que é interessante é a forma que você escreve a interseção. xy em R2, tal que menos 1 é menor que x menor ou igual a 2 e menos 1 menor ou igual a y menor que 3. Interseção nada mais é que uma inclusão de uma nova equação, ou inequação. Inclusão de uma nova inequação e. Então eu estou dizendo que x satisfaz isso e y satisfaz isso, que é a interseção. Então, o que nos interessa? X igual a menos 1, x igual a 2, y igual a menos 1, y igual a 3. Então, vamos de novo. X igual a menos 1. X igual a menos 1 está? Não. Então, desenhamos a reta pontilhada. Tá? Essa aqui é o x igual a menos 1.
x igual a 2, me interessa? Me interessa. Cheio. Y igual a menos 1, me interessa? Y igual a menos 1, me interessa. Cheio. E, finalmente, y igual a 3, pontilhado. Agora a pergunta. Tá vendo? Temos interseção dessas retas aqui, vertical e horizontal, essa aqui e essa aqui. Então, vamos lembrar quem é esse ponto. Esse ponto aqui é o 2, 3, que é o meu P. Esse ponto aqui foi um avulso, que é o ponto menos 1, 3. Esse ponto aqui é menos 1, menos 1. E esse ponto aqui é o ponto 2, menos 1. Então, pergunta. O ponto 2 e 3 está no meu conjunto C? Não, porque o y não pode ser 3. Então, para declarar que esse conjunto não está, esse ponto aqui não está, nós temos o costume de colocar bolinha aberta. O ponto menos 1, 3, pelo mesmo argumento, não está. O ponto menos 1, menos 1, x igual a menos 1, não está. Então, bolinha aberta. E esse ponto aqui, 2 menos 1, x igual a 2, está. Y igual a menos 1, está. Então, se esse ponto está, a gente coloca bolinha fechada. Então, o que eu estou declarando? Eu estou declarando que o y está entre menos 1 e 3 e o x está entre menos 1 e 2. Então, a única região possível é essa região retangular aqui. Então, a região é, deixa eu botar em branco, é essa aqui. Então, essa é a minha região C. Repara, numa região nós temos, vamos dizer, essa fronteira, que são retas no fundo. Essas retas pontilhada ou cheia. E, além disso, tem os vértices. Os vértices, ou bolinha fechada, bolinha aberta. Bolinha aberta para declarar que não está no conjunto. Bolinha fechada para declarar que está no conjunto. E é isso que eu queria passar para vocês. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.